Olá, seja bem-vindo ao programa Investimentos em 360 Graus, aqui na GoInvest TV. Este programa tem o objetivo de simplificar o universo dos investimentos em 360 graus para você. Eu sou a Paloma Bastos e eu tenho a missão de trazer informações sobre investimentos como investir em arte, como investir em construção, como investir em aprimoramento pessoal e entre outros importantes temas. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tipo de investimento que tem despertado cada vez mais interesse das pessoas, as ações. O nosso convidado, Tom, vai falar um pouquinho sobre o mundo de investimentos das ações. Tom, obrigada pela participação. Gostaria que você fizesse aos nossos telespectadores uma apresentação sobre você, falando sobre a sua carreira. Muito obrigado, Paloma, pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou economista de formação, formei pela Universidade Federal de Goiás e tenho um MBA em Finanças e Controladoria pela USP-Exalc. Eu comecei a trabalhar na Secretaria do Planejamento do Estado de Goiás, trabalhei ali na divulgação de alguns indicadores macroeconômicos. Depois eu trabalhei no Departamento de Orçamento da antiga CELG-GT, CELG Geração e Transmissão, que depois parte dela foi desestatizada. Então, trabalhei um período aí no setor público e depois disso eu ingressei no mercado financeiro propriamente dito, na XP, lá em 2020, assim que a pandemia havia estourado, eu ingressei no mercado financeiro, comecei ali como assessor de investimentos. Tá? Hoje, depois de sair da XP, passei pela Blend Capital, pelo Safra, ali eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de produtos e hoje estou como economista aqui na GoInvest, nesse canal que estamos apresentando aqui. Então, tem sido uma carreira bem interessante, o mercado financeiro, que é um mercado que cada dia a gente vê coisas novas, não é um mercado muito constante, é um mercado que varia. O que era ontem já não é mais hoje, e esse constante movimento, essa constante mudança me chama muita atenção no mercado financeiro e é para mim um grande prazer, para mim sempre foi um sonho, desde a época de ensino médio, trabalhar nesse mercado. Então, para mim, está sendo a realização de um sonho. Então, é muito gratificante para mim trabalhar nessa área que eu sempre gostei e cada dia mais eu me apaixono pelo mercado financeiro. Como podemos observar, o Tom tem uma vasta experiência como economista e, além disso, ele é economista-chefe aqui na GoInvest TV. A minha dúvida, a propósito, é a dúvida de muitas pessoas, como começar a investir, Tom? Paloma, o primeiro passo, na verdade, e talvez seja o mais difícil, é ter uma receita maior do que as despesas. Então, primeiro passo é ter a mente de investidor. Não tem como eu investir se dentro dos meus gastos pessoais, dentre esses gastos a gente pode colocar em números aí, com habitação, alimentação, transporte, eu não primeiramente me pagar. Então, o mais importante é eu ter um planejamento financeiro e dentro desse planejamento eu ter um controle das minhas despesas dado as minhas receitas. E aí a partir do momento que eu tiro primeiro o meu pagamento, ou seja, o pagamento que eu vou investir, daí eu faço o meu orçamento com despesa. É claro que tem pessoas que, talvez pela receita mais apertada, ou pela necessidade de ter um gasto maior, vai ter uma dificuldade maior de dar esse primeiro passo. Mas, de acordo com o planejamento, de acordo com o que as pessoas se propuserem a fazer isso, vai dando ali uma margem maior para que haja a famosa poupança, que é o excedente que a gente tem ali das receitas e as despesas. Então o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, a gente fazer essa poupança, e aí quando eu falo poupança é justamente o guardar dinheiro, ao invés de gastar toda a receita ou até mais do que você tem ali num período. Então, o primeiro passo para começar a investir é ter à sua disposição esse recurso que você separa ali mensalmente ou semestralmente, e aí vai depender de cada um, mas é ter esse recurso separado ali para aí sim entrar de vez, propriamente dito, nos ativos, nas opções que o mercado financeiro fornece para investimentos. Bom, quanto que é o ideal de eu separar do meu salário para investir? Quantos por cento você recomenda? Paloma, como eu falei, isso é bem pessoal, Essa questão, ela varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas tentam colocar algumas regrinhas de bolso, alguns padrões.
Eu não vou muito nessa linha, eu acho que cada pessoa tem seu estilo de vida diferente, né? Cada pessoa precisa adaptar suas receitas às suas despesas. Algumas pessoas não precisam gastar com aluguel porque tem imóveis próprios, outras pessoas optam por gastar com Uber do que por carro próprio ou meio de transporte próprio, né? Então isso vai mudar muito de pessoa para pessoa, né? Vai mudar, vai depender da receita, vai depender dos gastos. Tem, né? Exatamente. Né? Vai depender também da profissão que a pessoa exerce, do momento de vida de cada um se encontra, né? Então isso é bem pessoal, né? E, o ideal é que tenha sim um profissional de mercado para fazer esse acompanhamento, né? Para estar junto ali decidindo com relação aos gastos, como vai fazer essa tabela ali de despesa, como vai fazer o índice de poupança, né? Então isso é muito pessoal. É difícil a gente colocar uma regrinha de bolso, tá? Mas de acordo com o que a pessoa consegue guardar, o ideal é que cada um se adapte ali ao seu estilo de vida, vai fazendo essa poupança de acordo com o que é possível. Antes de seguirmos esse papo extremamente enriquecedor com o economista Tom, eu gostaria de agradecer a Blend Capital, que tornou esse programa possível. Desde a criação do mundo, tudo que respira e habita neste planeta está em constante movimento de evolução. Durante milhões de anos, as espécies viveram um longo processo de adaptação e evolução, sendo mais fortes e inteligentes, evoluindo pela sobrevivência, pela segurança, estabelecendo-se como espécies dominantes, ultrapassando as barreiras do tempo, perpetuando-se na história. A estabilidade existe para aqueles que estão sempre dispostos a continuar evoluindo e que enxergam tudo isso como um processo inevitável a ser vivido. Nós da Blend, juntamente com todos os nossos clientes, temos construído uma linda e sólida história. Por consequência disso, crescemos, evoluímos e assim como todo e qualquer tipo de evolução necessita de movimento, nós escolhemos mudar. Comodidade nunca foi o nosso lema. Pelo contrário, trabalho duro e comprometimento é a nossa bússola que nos dá um norte para continuarmos nessa jornada. A palavra evolução pode até incomodar alguns, mas não nós, acostumados a cada dia ir em busca do melhor. Escolha evolução. Voltando ao assunto com o economista Tom, me ajuda a descobrir o meu perfil de investidora e fale a mim o quanto é importante descobrir o meu perfil de investidora. Vamos lá, Paloma. Da mesma forma com o que a gente conversou aqui sobre o primeiro passo, sobre esse índice de poupança, né, sobre você tirar uma parte das suas receitas ali para o investimento, para o seu gasto lá na frente, a gente precisa pensar o perfil do investidor na mesma forma. É uma característica muito pessoal. Esse perfil do investidor ele passa por uma série de informações que eu preciso ter sua. Eu preciso saber o seu horizonte de tempo que você tem para gastar um determinado valor. Eu preciso saber da sua profissão, né? Eu preciso saber o quanto você quer de rentabilidade ou qual o nível de risco você está disposta a correr para ter uma rentabilidade maior, né? Se você não tem problema em ver variações no seu patrimônio para baixo e para cima. Então, assim, esse perfil do investidor, e aí a gente coloca 3 perfis de investidores básicos, que é o conservador, o moderado e o agressivo, ele depende de informações agora pessoais, né? Não diz muito respeito à receita ou aos gastos, mas algumas informações até mesmo do seu psicológico,
né, de como você encara, por exemplo, abrir seu aplicativo ali da corretora e ver que o seu patrimônio oscilou algum percentual. Algumas pessoas têm psicológico para entrar ali e ver que a rentabilidade caiu 50% e ficarem tranquilas. Outras não aguentam olhar o aplicativo e ver que caiu 1 centavo, né? Então, isso tudo influencia no seu perfil do investidor, né? E aí, mais uma vez, a importância de um profissional do mercado para fazer esse acompanhamento com o investidor, com o cliente, para, juntamente com ele, traçar o perfil e, a partir daí, ir para a próxima etapa, que é coletar as informações, né, mais profundas desse investidor, analisar essas informações, né, desenvolver essas informações e aí implementar um plano estratégico ali para os investimentos. E aí você recomenda que todos comecem como conservador, como perfil de investidor conservador? Você poderia falar sobre os 3 perfis? Na verdade não, Paloma. Na verdade tem pessoas agressivas que também dão o primeiro passo, né? E aí quando as pessoas agressivas dão o primeiro passo, elas não dão o primeiro passo com o conservador. Né? O fato de você ser iniciante no mundo dos investimentos não significa dizer que você é um conservador. Então esse perfil que a pessoa tem de conservador, moderado e agressivo, ele pode mudar sim ao longo do tempo, mas geralmente, via de regra, a pessoa que ela começa a investir como conservadora, ela leva essa característica até o final da sua jornada como investidora. Para o moderado e progressivo, a mesma coisa. É claro que, dependendo da fase do momento de vida, isso pode mudar, tá? Não é a regra, mas pode acontecer sim. De acordo com a familiaridade que a pessoa vai tendo ali com o mercado, conhecendo mais, tendo um nível mais profundo de conhecimento, principalmente em ativos que possuem mais riscos, isso pode mudar. Qual que é o melhor investimento para iniciantes, investidores iniciantes? Olha, sem dúvida nenhuma, Paloma, isso serve para, na minha visão, praticamente 100% das pessoas. O melhor investimento para os iniciantes é o que a gente chama de reserva de emergência, tá? Mais uma vez, algumas pessoas utilizam um percentual, na verdade, um valor da sua renda mensal multiplicada por 6 vezes, por exemplo, para estimar o valor dessa reserva de emergência. De novo, eu não gosto dessa regra porque isso é muito pessoal também. Mas, ao mesmo tempo, eu sugiro que todo mundo que vai começar a investir tenha, sim, uma reserva de emergência. Principalmente para pessoas que são autônomas ou que não têm uma estabilidade muito estabelecida ali no emprego. É importante que você crie aí uma reserva técnica para que, no caso de uma eventualidade que aconteça, né, no caso uma possível demissão ou um possível desligamento da empresa, você tem ali pelo menos um período de custo básico de vida para você viver. Né? Então, antes de você procurar outras alternativas de investimento que não os de liquidez diária, é importante sim ter essa reserva. Tá? E essa reserva, ela necessariamente passa por investimentos que possuem risco baixo e uma liquidez muito alta. Tá? A reserva de emergência, ela não serve para ter altas rentabilidades. Ela não serve também para você ter o dinheiro daqui 2 dias. Né? Ela serve para que você, no momento que você precisa do dinheiro, você tenha ele em conta. Então, geralmente a gente fala sobre CDBs de liquidez diária, né, que são os investimentos mais básicos, ou fundos que têm cotização e liquidação no mesmo dia também, ou um tesouro Selic, né, que é o tesouro do governo federal ali, que tem a liquidação D0 também, ou até mesmo a poupança, né, que querendo ou não é o ativo do mercado financeiro mais líquido que tem. Esses 3 investimentos que eu falei anteriormente, CDB, a LFT, que é o Tesouro Selic, e o fundo de investimento, eles não são resgatáveis, por exemplo, depois do horário de negociação do mercado. Já a poupança, ela tem essa liquidez. Tá? Então, a poupança, apesar de ter rentabilidade menor do que esses 3, ela tem uma liquidez maior. Tá? Então, isso tudo precisa ser avaliado sim na hora de você montar a sua reserva de emergência. E o quão é difícil hoje em dia para as pessoas ter 1 mês de reserva de emergência? Quem dirá
6, 8, 1 ano, né? A depender do profissional. Pelos economistas, né? A gente, como eu falei, algumas pessoas colocam essa regra de bolso de 3 a 6 meses, mas isso tudo depende muito aí da estabilidade que a pessoa tem no emprego, ou se de repente uma pessoa autônoma que passa por um período mais turbulento ali a empresa dela, ela precisa ter uma reserva de emergência maior, né? E aí o que mostrou muito bem essa necessidade, Paloma, foi a pandemia da Covid-19, né? Muitas pessoas acabaram quebrando ali porque muitas vezes não tinham essa reserva de emergência, né? Óbvio que teve ali o auxílio do governo, né? O auxílio emergencial, mas para muitas pessoas não foi o suficiente, né? E aí muitas pessoas passaram algum aperto maior do que poderia ter passado se tivesse feito antes sua reserva de emergência. Sim. E agora, para dificultar a vida do economista e facilitar a sua em casa, quais são as melhores opções para investir em 2024? Então, Paloma, antes de mais nada, eu queria fazer um disclaimer. Eu não tenho a certificação de analista CNPI, que é o profissional de mercado que pode recomendar compras e vendas de ativos. Então, o que eu disser aqui não são recomendações de compras ou vendas, tá? Mas, basicamente, qual que é a melhor alternativa para a gente se investir no ano de 2024 ou em qualquer ano? A melhor alternativa é sempre ter um portfólio diversificado, tá? Então, independente do perfil que a pessoa tenha, a diversificação é o que eu sempre chamo de o almoço grátis do mercado. Um economista que foi Nobel de Economia, Milton Friedman, falou uma vez que não existe almoço grátis. Enfim, acho que depois dele a gente teve umas adaptações nessa frase e acho que o único almoço grátis que eu conheço até hoje é a diversificação de portfólio, né? Porque através da diversificação eu consigo surfar diferentes cenários de maneira mais eficiente, né? Então eu tendo na minha carteira, e aí, de novo, independente do perfil que eu tenha como investidor, títulos de renda fixa, atrelado à taxa de juros ou pré-fixado, atrelados à inflação, ativos multimercados, né? Ativos que tem ali na composição alguma coisa em câmbio, a minha carteira um pouco dolarizada, ativos de renda variável, ativos que eu posso estar diversificado no setor agro, no setor imobiliário. Essa gama de possibilidades que o mercado financeiro me dá hoje, é importante que o investidor desfrute, se não de todas, da maioria delas, tá? Claro que de acordo com o cenário que a gente vai vivendo, a gente pode ir adaptando, onde a gente vai alocando maior parte e menor parte do nosso recurso ao longo do tempo. Por exemplo, num cenário como a gente via há 6 meses atrás, de uma taxa de juros muito elevada, chegando a quase 14%, a renda fixa ela naturalmente ficou mais atrativa, né? As taxas que a gente via negociando ali eram taxas que nos davam um retorno líquido de mais de 1% ao mês, né? E quando eu falo retorno líquido, já tirando os impostos de renda. Hoje essa taxa já caiu e eu não consigo mais esse 1% ao mês no mercado, considerando a minha taxa básica de juros, né? Então, nesse momento que a taxa de juros ela vai cedendo, naturalmente a bolsa começa a performar melhor. Tanto que recentemente nós tivemos aí, batemos os 127 mil pontos no nosso Ibovespa, que era um patamar que nós não chegávamos desde julho de 2021. Né? Tudo isso porque quando a gente tem uma queda na taxa de juros, ela de algumas formas, na verdade, ela beneficia os ativos de maior risco, ou seja, de renda variável. Isso por conta do valuation das empresas, que fica maior, dado a uma menor taxa de juros. A busca por ativos de risco, elas aumentam quando a taxa de juros diminui. Então perceba que quando a taxa de juros está alta, o investidor naturalmente prefere ficar em ativos mais seguros, porque os ativos mais seguros já têm uma rentabilidade boa. Quando essa taxa de juros vai abaixando, a remuneração nesses títulos mais seguros ela diminui também. E aí o investidor ele tende a ter um fluxo migratório ali para ativos que têm maior volatilidade, né? E aí esses ativos geralmente são as ações, os fundos imobiliários. Então, por isso que nesse cenário de queda de juros, não só por isso, mas também esses ativos de renda variável, ativos de maior risco, eles se beneficiam desse cenário, tá? Então, para 2024, a gente está vendo aí o governo num ciclo de corte de taxa de juros. Neste momento, obviamente, como eu falei aqui,
os ativos de maior risco, as ações, os fundos imobiliários, eles acabam ficando mais atrativos. E mais uma vez, é importante ressaltar que eu não estou falando que você deve tirar todo o seu dinheiro de renda fixa e passar para renda variável, mas é uma classe de ativo que no cenário atual merece uma atenção maior. Algumas casas de análise, por exemplo, já têm revisado aí que o Ibovespa vai bater os 145 mil pontos no final do ano que vem, no final de 2024. São previsões, né, de acordo com os estudos dos analistas, dos economistas, mas essas previsões elas já nos dão indícios de que os investidores estão olhando mais para esses ativos mais arrojados, de maior volatilidade e que, se possuem performance boa, acabam pagando mais. Tá? Para eu terminar essa parte, por exemplo, a gente teve agora no mês de novembro o Ibovespa, que é o nosso índice de ações aqui no Brasil, nosso principal índice de ações no Brasil, performando 12,54% em um mês. Isso é mais, na verdade, do que o CDI, que é a nossa taxa básica de juros, acumulou nos últimos 12 meses. Né? Então, é claro que esses investimentos, mais uma vez, eles vão ficando mais atrativos, sim, no cenário que a gente está vivendo atualmente. Infelizmente, chegamos ao fim deste bate-papo enriquecedor. Se você quer acompanhar as informações de mercado com o Tom, você pode assistir a participação da live dele aqui na GoInvest TV, que são às 13 horas. E também você pode mandar a sua dúvida no Instagram do Tom, que é tomfilho_. Tom, obrigada por participar do Investimentos em 360 Graus. Você trouxe informações muito importantes que, com certeza, agregaram valor a você de casa. Eu que agradeço pelo convite, Paloma, estou sempre à disposição. E se você em casa aí, você que nos acompanha, quiser entrar em contato comigo, como a Paloma falou, é só entrar no meu Instagram, @tomfilho_. Eu terei o prazer de atendê-lo por lá. E o meu recado para você aí de casa é: continue investindo em conhecimento, porque a grande descoberta pode estar a um clique de distância. Finalizo o primeiro programa do Investimentos em 360 Graus. Agradeço imensamente a todo mundo que está por trás desse programa. Me manda a sua sugestão aqui nos comentários sobre o que você quer saber. Qual forma de investimento você gostaria de saber, que eu trarei um especialista para conversar com a gente. É isso. Nos vemos no próximo Investimentos em 360 Graus. Muito obrigada!